Olá, galera. Boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando aí nosso sexto Drops de Economia e Finanças, aqui com a presença do nosso ilustríssimo professor Victor, professor Moisés. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, pessoal. Então vamos começar. O tema de hoje o Victor vai abrir aí contando um pouquinho do que motivou a gente a falar sobre isso, né? Realmente. Boa tarde, pessoal. O nosso último Drops foi um Drops mais leve, a gente falou de férias, de passeio. Né? E infelizmente no meio das nossas férias, né, Moisés? Moisés voltou hoje, inclusive a gente teve uma péssima notícia, que foi o caso de Brumadinho e, enfim, do rompimento da barragem, né, da Vale. E, em primeiro lugar, a gente gostaria de prestar toda a solidariedade à comunidade, ao serviço público, aos policiais, aos bombeiros que estão lá heroicamente, cuidando de todos, né? Mas a gente adotou a posição de resolver discutir essa questão sobre um aspecto econômico, né, André? Né, Moisés? A gente queria discutir um pouquinho essa relação, como que a teoria econômica aborda essas questões ambientais, sociais, públicas, né? E qual que é essa relação pública-privada. Então, eu acho que o tópico, essa tragédia, é uma tragédia, e essa tragédia, ela está num campo da economia de um conceito chamado de externalidades, né, Moisés? Exato, e você bem colocou aí, começou a colocar o problema, Victor, falando desse conflito aí, não é um conflito, mas uma dicotomia, né, entre o que pode ser público e o que é privado, né? E esse conceito de bem público e bem privado, eu acho que é muito bom a gente passar para vocês, porque ao entender o que é um bem privado e o que é um bem público, a gente vai começar a entender que as externalidades atuam mais sobre o que a gente chama de bens públicos e recursos comuns, tá? Então, em termos de definição mesmo da teoria econômica, o que a gente pode dizer é o seguinte: a gente classifica os diferentes tipos de bens conforme duas características, tá? Se ele é excludente e se ele é rival. Então, o bem privado é aquele bem que a gente diz em que ele é excludente, ou seja, há direito de posse, há direito de propriedade, tá? Então, algo garante que se aquilo é meu, ninguém mais pode usar, a menos que eu conceda essa autorização. Essa camiseta é minha, né? Se o Victor tomar ela de mim, eu falo, ele roubou, né? Ele ladrão, roubou minha camiseta, e aí a polícia vai lá e prende o Victor. Eu não sei se eu gostei muito desse exemplo. É o direito de posse, né? Então é excludente, isso aqui é excludente, né? E a rivalidade, o que é a rivalidade? Estou usando essa camiseta. Dá para o Victor usar ao mesmo tempo que eu? Não tem. Não, é meio estranho, né? Não dá, não. Não dá, não. É rival. Eu estou gostando dos seus últimos exemplos. É rival, né? Então isso aqui é a rivalidade no uso disso aqui. Então, esse bem aqui, ele tem duas características. Então, ele é excludente e rival. Direito de propriedade diz que ele é meu e a rivalidade. Isso torna isso daqui um bem típico, bem privado, tá? E isso daqui o mercado costuma ajustar a oferta e demanda muito bem. Então, vai existir um mercado de camisetas, né? E as pessoas vão ofertar, alguns vão se interessar em ofertar porque ganham dinheiro com isso, produzem, né? Tem uma margem ali de ganho e oferem algum lucro com isso e fazem da sua vida isso. Então, tem sempre alguém interessado em ofertar. Né? Então, alguém compra, outros vendem, porque é um bem privado. Mas tem outros tipos de bens que a gente consome também, que são importantes para a nossa vida, que não tem essas características de exclusividade e de rivalidade. Por exemplo, uma coisa que a gente não vive sem, que a gente consome todo dia, a todo momento: ar, oxigênio. Ar, né? E ar, se for ar puro, melhor ainda. E a gente precisa dele para viver. Ele é excludente. Esse metro cúbico de ar aqui é meu, se o Victor respirar ele, eu vou chamar a polícia e a polícia vai prender ele. Não vai, não é excludente, né? É rival? É rival, tá? Há uma rivalidade. Como que há rivalidade? Se eu estou respirando, ele não pode respirar? Ele pode, mas se eu acender um cigarro, não fumo. Mas, por exemplo, ou eu abro uma empresa que no processo de produção, né, precisa de combustão e joga um monte de poluentes no ar. Né? Aí eu estraguei o ar que ele ia respirar, então eu rivalizei, o uso que eu fiz do ar rivalizou com o uso que ele faz do ar. Aí a gente vai chamar de recurso comum, que é o tipo de bem onde não há exclusão, mas há rivalidade. E quando não há nem exclusão, nem rivalidade, a gente chama de bem público, né? E o mercado não resolve o problema de oferta e demanda de recursos comuns e de bens públicos.
Por exemplo, se alguém tem um restaurante aqui da universidade, a pessoa vai lá e compra um peixe para almoçar. Ele vai lá e almoça um peixe, e aí o cara do restaurante no dia seguinte traz mais peixe porque acabou, vendeu tudo. Ele tem o interesse de trazer mais peixe, ele ganha dinheiro com isso, esse é o negócio dele, é um bem privado. Eu não posso ir lá e comer de graça, porque senão eu estou roubando, isso é um crime, né? Bem privado. Ninguém almoça de graça. Né? Não tem almoço de graça. Mas suponha que ali no lago da Unifei tivesse vários peixes, o pessoal botou ali, fez uns peixinhos, umas trutas legais ali e tal, o pessoal criando as carpinhas. E aí, é uma universidade pública, as pessoas podem entrar aqui, livre acesso e tal, né? Pode usufruir. E se alguém resolver falar assim, não, vou pescar esse peixe aqui, né? E não tem nenhuma regra que pesca, né? Alguém vai, legal, pesquei, almocei, ele, delícia. Pesquei, ainda vendi um pro vizinho, passo a rede ali e levo todos os peixes. Aí ferrou, vai aparecer peixe no dia seguinte? Não tem, porque não tem ninguém interessado, é um bem público. Né? Então não existia propriedade, não tinha direito de posse, e houve a rivalidade, é um recurso comum. Né? E aí não surge, não há oferta e demanda. Se o peixe da lanchonete acabar, o próprio dono está interessado em é um bem privado, ele traz mais peixe. Se é um recurso comum, alguém traz mais peixe? Não traz, né? Então, se alguém poluir o ar, alguém vai despoluir para a gente? Não. O mercado sozinho resolve esse problema? Não resolve. Aparece ar limpo? Não aparece. Quem tem que resolver isso? São os entes públicos. O governo tem que entrar, tem que regular. Exatamente. Tem muitas soluções, a gente vai falar um pouquinho de vários tipos de soluções para esse tipo de problema. Então, gente, se a gente fosse dar uma visão geral, resumir, a gente chama de externalidade justamente isso. Quando dois agentes têm uma atividade produtiva e ela gera uma consequência para pessoas que não estão envolvidas com aquela atividade produtiva em si. Bom, como o Moisés já destacou, o mercado, isso não é abordado no mercado, ou seja, ele não consegue organizar as relações econômicas privadas, não consegue organizar esse tipo de situação, e aí a gente precisa de uma instituição chamada agente regulador. Né? Esse agente regulador, ele vai agir sobre aquele determinado fato para, enfim, normatizar, regular, fiscalizar também. E principalmente dar incentivos para que as coisas, para que a oferta e a demanda se ajuste, né? Exatamente. Para que não se esgote aquele recurso natural, para que não haja uso excessivo daquilo que é um recurso comum ou um bem público. Exatamente. Então eu acho que compensa agora a gente discutir inicialmente algumas dificuldades de se mensurar a externalidade, né? E também depois as ferramentas que o Estado possui e como o Estado deve agir sobre esses casos em especial, né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é que não é muito fácil a gente lidar com externalidade. Vamos pegar o caso aí que o Moisés ele citou inicialmente. Uma empresa que ela produz determinado produto e no processo produtivo ela gera poluentes no ar. Provavelmente nessa cidade onde essa empresa está alocada, vai aumentar a quantidade de pessoas que vão ser internadas por problemas respiratórios, existe algum problema de gestantes, etc. Qualidade de vida baixa, qualidade os animais que vivem ao redor também são prejudicados. Perfeito, olha só a amplitude das dificuldades que isso vai gerar. A grande dificuldade é como que a gente vai mensurar isso e monetizar isso. Então essa é a grande, talvez por isso que o setor privado ele não organiza esse tema, porque monetizar uma externalidade já é difícil. Quanto que custa, talvez na questão da saúde pública, seja um pouco mais fácil. Você consegue ter os dados estatísticos, ver o número de internações antes e depois da empresa. Mas, qualidade de vida, como que a gente vai mensurar isso? Então, a mensuração da externalidade, ela é um pouco subjetiva e ela é de difícil mensuração. Então, esse é um ponto importante de se destacar quando a gente vai discutir regulação. Né? E aí o que a gente costuma ver, né, a prática comum, né, dos governos é trabalhar com incentivos. Né? Já que você não consegue, de fato, falar, olha, o metro cúbico do ar poluído por esse tipo de poluente vale tanto, né? Então você vai trabalhar com incentivos. A empresa ela vai ter a opção de produzir poluindo
que é mais barato do que produzir limpo, né? Porque instalar um filtro na chaminé, procurar um processo produtivo mais limpo é mais caro, diminui o lucro dela, então ela não tem um incentivo. Ela quer ter lucro, né? O objetivo dela é maximizar o lucro, então ela vai não tá nem aí, vai poluindo lá e eu quero ganhar dinheiro, produzir da forma mais econômica possível. Aí o governo tem que entrar com incentivo. Qual que é o incentivo? Ah, se você poluir, eu vou te multar. Né? Aí a agência reguladora vai dizer, olha, se eu passar aqui, botar um medidor aqui e ver que a qualidade do ar tá ruim, eu vou te aplicar uma multa, e ele aplica aquela multa que convence o cara a instalar um filtro. Tem que ser pesado, porque senão ele não vai ter, né, esse estímulo, né, esse incentivo para produzir limpo. Então, a agência reguladora tem que ser atuante para fiscalizar e na hora que identificar uma falha, tem uma punição severa que justifique aquele agente privado a tomar cuidados que custam dinheiro, mas que valem mais a pena do que levar a multa que é severa. Né? Então, é melhor colocar aqui o filtro na chaminé, que custa, né, 10 dinheiros, senão eu vou levar uma multa de 1.000 dinheiros. Né? Então, tem que ter um agente regulador atuante. Exatamente. Mas só para vocês também terem um pouquinho da ideia da complexidade dessa questão, se de um lado essa indústria que polui o ar, que nós estamos utilizando como exemplo, se de um lado ela traz externalidade negativa, a atividade econômica também traz benefícios. Pessoas são empregadas, enfim, aumenta a renda da população e também, de um outro lado, aumenta a qualidade de vida, portanto, se aumenta a renda. Então, é um pouco difícil, por exemplo, se a gente fecha uma empresa. Tudo bem, se a gente fecha uma empresa, a gente, nesse exemplo, resolve o problema do ar. Da externalidade. Mas de outro lado, a gente aumenta o desemprego. Então tem aquela piada que é assim, para você curar os carrapatos, você mata o boi. Não é? Então é uma questão muito difícil a gente saber como agir. Bom, existem algumas referências em relação a isso. Então, por exemplo, se eu aplico uma multa única, essa multa única, ou ela é muito grande, e aí eu vou falir a empresa, e um monte de gente vai ficar desempregada, a empresa vai falir, ou ela é muito pequena, e aí eu não incentivo que ela pare, né? Que ela melhore. Então, há aí uma intuição de que as multas elas têm que ser progressivas, as multas elas têm que representar o que a gente chama de custo variável. Você tem que aplicar a multa por unidade produzida, porque um custo variável é que justamente vai incentivar o que o Moisés bem falou, investimento em pesquisa e desenvolvimento para a gente começar a produzir com melhor qualidade, gerando menos externalidade. E uma coisa, um ponto muito importante que o Vitor tocou aqui, né, que é esse cuidado para você não quebrar a empresa, mas e pior de tudo, que se você não tiver um agente regulador honesto, bem capacitado, ele quebra uma que não é amiga e deixa a outra livre, né? Então você tem um problema aí muito sério. Então você tem que ter uma agência reguladora que tem que ser levada extremamente a sério. As pessoas capacitadas, honestas, com estabilidade, sem influência política. Acima de tudo, um agente regulador ele não pode ter conflito de interesse. Perfeito. Né? Um agente regulador ele tem que estritamente regular. Então você não pode ter dentro de uma agência reguladora, nem lobby, e tampouco, lobby seria a influência de empresas na agência, regulados na empresa, tampouco a influência política, né? Cargos políticos, etc. A gente tem que ter uma agência reguladora, pessoal, essencialmente técnica, profissional. Isso não quer dizer, gente, que nós estamos falando que nos casos que nós estamos vendo acontecer, que está no jornal, nós tivemos falha da agência reguladora. Esse não é o nosso objetivo. Nós estamos querendo falar que, na verdade, que os caminhos é um trade-off, né? Um trade-off de risco e retorno. Pode ser que, nesses casos que aconteceram, as agências estejam certas, nós não estamos falando nem que está certo nem que está errado, e as empresas também estejam certas. Entretanto, em algum ponto, um elemento desse complexo assumiu o risco. Assumiu o risco e falhou, né? E falhou. Né? E todo dia nós fazemos isso nas nossas vidas cotidianas. Nós assumimos certos riscos. Alguns riscos impactam diretamente nós, pessoas.
e outros riscos impactam outras pessoas. Essas são as externalidades. Pessoal, é uma questão, a gente está tentando aqui trazer a real complexidade do que está sendo discutido, talvez de uma maneira simplificada e em prejuízo do que realmente tem que ser discutido. Então, talvez se a gente trouxesse um contraponto aqui, é difícil essa discussão, mas a importância do minério, da exploração do minério para o estado de Minas Gerais é gigantesca. Não dá É gigantesca. E nós nos beneficiamos disso. Todos nós. Não é só o local, Minas, né? É uma exploração que beneficia o país inteiro, o mundo inteiro. Porque nós vamos minério o mundo inteiro fazendo as diferentes implicações. Se muitos de vocês estão nos assistindo agora, é porque de alguma forma tem um minério envolvido nisso. Seja na construção civil, seja na produção de computadores, celular, telefone. Então tem exploração de algum tipo de minério. E assim, é algo muito sensível e aparece não só nessa. Né, recentemente a gente tem visto outras discussões, mas as pessoas às vezes nem se atentam. Né? Por exemplo, a gente fala assim: olha, o Brasil agora vai dar uma aliviada aí nas regras, né, ambientais e tal. E aí o pessoal da Europa lá já chia, fala: não compro mais. Não compro mais. Por que ele não compra mais? É tudo uma questão de incentivo, porque ele lá na Europa está apertando o produtor dele. Você tem que produzir com rigorosos critérios de proteção ambiental. Mas aí o brasileiro não produz, aí fica mais barato produzir aqui, né? Porque produzir poluindo é mais barato, né? E aí ele chega com um produto mais barato lá... Perde vendedor, perde quem compra. Né? Não é, porque o governo lá, ele está falando: olha, eu estou garantindo meu meio ambiente e aí eu estou, de certa forma, imputando um custo a mais para as empresas que produzem aqui. O produtor agrícola aqui vai ter mais custo, porque eu sou rigoroso com ele. Mas eu vou deixar esse cara que não é rigoroso vender aqui por um preço muito mais barato, sendo que ele tem custo menor? É aquela questão. Você é governo, você não pode regular um e o outro você deixar livre, porque senão você quebra um e o outro, né, poluindo se dá bem. O que vai acontecer nesse exemplo com os produtos brasileiros é que a gente não vai conseguir acessar outros mercados que são mais rigorosos. Exatamente. Porque não há porquê um governo, né, da França, ou um país qualquer, né, falar assim: não, eu estou aqui rigoroso com os meus produtores, mas o do Brasil pode entrar aqui sem ser rigoroso, né? Não faz sentido, né? Agora, essa questão que você levantou, Moisés, eu acho muito interessante, e eu acho que convém também a gente trazer ela aqui para o nosso Drops de hoje, que é um novo conceito aí que está surgindo, ainda é uma nuvem, não é nada muito materializado, mas que é o conceito de economia circular, que seria o setor privado começar a incorporar nas suas decisões algumas relações que antes eram estritamente de externalidade. Então, vamos usar, por exemplo, o caso das mineradoras. As mineradoras, elas vão lá, extraem minério, elas lavam esse minério, essa água para lavar o minério sai cheia de barro e metal pesado e ela é despejada ali numa grande piscina de barro e metal pesado, né, que são as barragens de rejeitos, né, que é inclusive uma dessa que trouxe o caso mais recente, a tragédia mais recente de Brumadinho. Então, a economia circular começa a discutir o seguinte: vamos transformar esse passivo, porque isso é um passivo econômico, porque mesmo depois que quando a barragem enche e acabou ali o minério naquele local, a empresa, a mineradora, tem que continuar mantendo porque aquilo ali você nunca mais vai conseguir resolver. Então, como transformar esse passivo ambiental e econômico num ativo? Então, ela começa a incorporar aquilo nas decisões econômicas. Então, por exemplo, a gente vê alguns países na Europa que, nos casos das mineradoras, transformam barragens de rejeitos em usinas de geração fotovoltaica, por exemplo. Pega todo aquele barro cheio de metal pesado, que não dá para fazer nada com aquilo, enche aquilo de boia, enche aquilo de placa fotovoltaica, começa a produzir energia, vende a energia, ou seja, ela transformou um passivo ambiental, um problema ambiental. Gente, mesmo se essas barragens não quebrarem, enfim, não cederem, ainda assim a gente tem um problema ambiental. Então, a gente tem que transformar esse problema ambiental em algo econômico e, ao mesmo tempo, tem que haver uma recuperação ambiental. Então, por exemplo, o caso das barragens que se tornam usinas fotovoltaicas, eu estou ali gerando energia limpa, renovável,
e etc. Receita para manutenção da... E receita para manutenção dela. Em geral, isso gera receita para manutenção dela e economia, inclusive, para as outras unidades que ainda estão em operação. Então, a economia circular ela começa a pensar o seguinte: como que o resíduo de um processo produtivo ele pode ser incorporado de novo no processo produtivo, seja da mesma empresa, seja de outras, e como que o produto, depois, no final, no descarte, ele também seja reincorporado no processo produtivo, para que assim a gente comece a diminuir um pouco os impactos ambientais das atividades econômicas. Pessoal, o principal que eu acho que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: você que faz a crítica, faça também uma autocrítica. Até que ponto você está disposto a abdicar do seu consumo, do seu computador, a sua casa, o seu carro e etc. Então, a atividade econômica, ela não é nem a vilã e ela também não é nem a coitadinha. Nós temos uma atividade ali que a gente tem que pensar o melhor fluxo para a mesa. A economia funciona bem para os bens privados. Para os outros, a gente precisa do governo. Escolher bem os governantes, ser atuante nessa questão das agências reguladoras, né? Então, elas fazem um papel muito importante. O Brasil tem várias agências, algumas com serviço exemplar, outras ainda com, né? que a gente sabe precisa melhorar, precisa melhorar, né? Sempre teve historicamente em algumas delas influência política, né? E cada vez a gente buscar mecanismos de proteção para essas agências, de tal forma que a gente saiba que tem pessoas técnicas capacitadas ali, sempre preocupadas em buscar boas soluções para proteger bens públicos e recursos naturais, né? Recursos comuns, desculpa. E o André, né, a gente estava até comentando aqui, a gente tem que parabenizar o pessoal aqui da Unifei também, né, André, que tem aí soluções tecnológicas, inclusive para problemas como esse que aconteceu recentemente em Brumadinho, né, André? Como é que foi o pessoal? O pessoal inclusive, tem até uma empresa incubada que tem uma tecnologia de monitoramento full time, 24 horas, sem parar, de qualquer tipo de movimentação desse tipo de barragem, né? Com laser, né, André? Via laser. Desenvolvida aqui na Unifei, né? Desenvolvida aqui dentro da Unifei, tem empresas investindo. Então, esses são elementos importantes. A gente pensa, mas não tem solução. Não tem. São soluções simples até. O agente regulador, em 2 dias ele baixa uma portaria e obriga cada uma dessas mineradoras a instalar esse equipamento. Equipamento barato, isso, que evita um acidente que gera uma externalidade para centenas de famílias. Quanta gente não foi afetada, não morreu, sofreu externalidade. Então, o que nós estamos querendo falar com esse post nosso de hoje, esse Drops de hoje? É que nós podemos sim transformar esses elementos em discussão econômica, em discussão financeira. E essa discussão financeira e econômica, lógico, vai estar atrelada ao risco de ganho e de perda. Então, faz parte da nossa vida no cotidiano. O agente regulador ele não está aqui só para multar. Não. Ele está aqui para dizer como fazer corretamente. E às vezes uma solução de um filtro é muito barato, evita um grande mal. Às vezes uma solução de um monitoramento a laser desse é barato e evita um desastre. O pessoal falou que às vezes nem é tão barato, porque ainda está numa fase experimental. Mas a partir do momento que cria elementos produtivos suficientes, ele se torna irrisório. Se torna viável economicamente. Exatamente. Então tem uma série de fatores. Esse é outro ponto que a gente gostaria de destacar, né? Que a tecnologia serve não só para a gente falar, comunicar, contar, mas também para resolver possíveis problemas que podem surgir. Exatamente. Essa é uma discussão importante porque há aí uma questão sobre o monitoramento que a Vale fazia mesmo de Brumadinho ou das demais. Então, no mínimo, uma decisão de risco estranha, que deve ser levada em consideração, ou seja, ela vai ter um custo alto, relativamente alto, para fazer o monitoramento a laser. Só que qual que é o custo que ela teve agora? A gente não pode nem mensurar. Exatamente, é difícil até mensurar. A gente não pode nem mensurar. Então, essas questões elas têm que ser incorporadas na administração de risco das empresas, né? E agora também, voltando à questão da Unifei, um estudante da Unifei também fez uma proposta de usina fotovoltaica flutuante em barragens de rejeito no Brasil. Então, nós estamos aí bem na ponta tecnológica de soluções para esse caso, que realmente foi uma tragédia muito grande. Às vezes o pessoal se pergunta, mas qual que é o papel da universidade, né?
Nosso papel na universidade é formar pessoas qualificadas. E também levar a tecnologia, transformar o cotidiano das pessoas para que eles possam melhorar o bem-estar. Resolver os problemas de uma maneira técnica, né, André? Acima de tudo, usar a tecnicidade a favor da população. Bom, pessoal, acho que é isso. Mas tem mais alguma coisa? Trouxemos alguns conceitos, né, definidos aí bem público, bem privado, externalidade. Mostramos que, olha, não adianta acreditar que o mercado resolve tudo sozinho, não. Resolve. Para muitas coisas ele funciona bem, para os bens privados, mas a gente não consome só bem privado, a gente depende de recursos naturais, a gente depende de bens públicos. E aqui eu não estou falando de bens públicos, falando de universidade pública, não sei o que, saúde, não. Estou falando desses dois conceitos, ser excludente e rival. Né? Não estou entrando no mérito se a saúde deve ser pública ou privada, não é isso, não. O conceito é econômico, né? E a gente precisa de coisas que não tem jeito. O mercado sozinho não resolve. Não tem mercado de ar. Não tem mercado de meio ambiente limpo. Da mesma maneira que o governo sozinho também não resolve. Também. Tem que ter O governo depende da população. E tem que ter um arranjo fora do mercado. Exatamente. Que é um arranjo social de instituições. Um bom agente regulador, a população atuante, né? Defesa dos recursos naturais, né? Eu acho que é bem por aí. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado, né? Mandem aí as suas críticas, sugestões, que logo, daqui 15 dias, estaremos de volta aí com um novo tema, aproveitando o que está acontecendo no nosso dia a dia. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço.